Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Aqui é mais uma atividade nossa do GPOST, Grupo de Pesquisa, com a nossa TV, e para divulgar alguns tópicos, né, sob o título de Introdução ao Marxismo, e algumas temáticas. Nós vamos produzir muitos vídeos desse tipo, vídeos curtos, né, muito introdutórios, resumidos, mas que aclara a contribuição do marxismo, do materialismo histórico, né, do materialismo dialético, para a compreensão, certo? E também, é óbvio, né, e transformação da realidade social em que vivemos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre revoluções sociais e revoluções políticas, né? Que são duas categorias muito importantes para entendermos os processos que ocorrem principalmente na sociedade burguesa atual. É a primeira coisa, né? Vamos falar da revolução, que seria a revolução social. Então, primeiro, duas coisas. Quanto mais estável uma sociedade de classes, menor é a contestação ao domínio da classe dominante. A luta de classes é diluída em conflitos limitados, que não põem em causa a estrutura dessa dominação, as relações de produção, o modo de produção. Né? Então, quando há uma estabilidade, não significa que existam contradições, né? Uma determinada formação social, num determinado país, certo? Mas ocorre que elas são diluídas, né? Os conflitos ocorrem de maneira isolada, os conflitos ocorrem de uma maneira que não se coloca logo a questão de confronto com a estrutura dominante, mas sempre no decorrer da história nós percebemos várias contradições, vários conflitos que, devido à estabilidade social, né, que tem inúmeros fatores, não atingem o núcleo duro, né, que são as relações de produção, né, que, em última instância, né, é um dos momentos privilegiados do modo de produção determinado. Mas, no entanto, né, quanto mais abalada estiver a estabilidade econômica e social de um modo de produção, mais a dominação da classe dominante será contestada e mais a luta de classe se desenvolverá ao ponto de colocar em questão a derrubada dessa dominação, uma revolução social. Né? Então, ocorre uma revolução social quando a estabilidade de determinada estrutura social, determinada sociedade, determinada formação social não é mais possível. Né? Então, as crises econômicas, as crises políticas, as crises sociais se sucedem, né? E com essa sucessão vai se acumulando uma crise maior da dominação da classe dominante, né? Ela é mais e mais contestada, até se colocar a derrubada dessa dominação. Aí sim, né? Então existe uma revolução social quando há derrubada de uma determinada classe dominante. Quais são as condições para a revolução social? Uma revolução social ocorre quando as classes exploradas e dominadas não aceitam mais a exploração como algo inevitável, permanente e justo. Quando não se intimidam com a repressão e a sujeição imposta pelos governantes. Quando recusam a ideologia justificadora da exploração e da dominação de classe. Quando reúnem as forças materiais subjetivas e morais necessárias para a derrubada da classe dominante. Exemplos históricos, o processo das revoluções burguesas, certo? Que ocorreram, né? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, né? A luta pela independência dos Países Baixos em relação à Holanda, a Guerra de Libertação Nacional que formaram os Estados Unidos, né? Demonstra tudo isso. Né? Também no século XIX nós tivemos ensaios de revolução, né? Mas nem sempre uma revolução social vitoriosa. Mas no século XX nós tivemos a Revolução Clássica, né? Se a Revolução Francesa é a Revolução Clássica
de revolução burguesa, a Revolução Russa é uma revolução clássica, socialista, né, proletária, né? E tem essas categorias aqui que nós vimos, essas características, né? Não aceito mais a exploração como algo inevitável, né? A burguesia não aceitava como algo natural, divino, a estrutura social imposta, né, pela nobreza, né? Assim como também os proletários e camponeses russos também começaram a não aceitar como natural a estrutura, né, do Estado czarista russo, né, e a dominação da burguesia e dos latifundiários russos. Também isso ocorreu na China, isso ocorreu em Cuba, isso ocorreu no Vietnã, né, em diversos processos revolucionários, né? Mas para isso, né, você tem que ter força material, tem que ter organização política, você tem que ter uma força subjetiva, né, essa compreensão, né, a compreensão ideológica de que é possível derrotar, que é justo derrotar, que é necessário construir outra forma de sociedade, né, e que as ações da classe revolucionária são justas e moralmente necessárias para a derrubada da classe dominante, né? Então, essas características são importantíssimas, né? Quais são as condições econômicas para a revolução social? As condições econômicas é quando a organização social existente, ou seja, o modo de produção, vamos falar de maneira geral, né? O modo de produção predominante e hegemônico, né? Que permitiu durante um certo período o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, o desenvolvimento das capacidades humanas, né? O aumento da riqueza material da sociedade torna-se uma trava ao desenvolvimento da sociedade. Isso aconteceu em relação à estrutura feudal, né, frente ao desenvolvimento das relações mercantis, das relações capitalistas, né, se tornou opressivo não só sobre os camponeses, mas sobre a classe emergente à época, que era a burguesia, né? E hoje é algo que nós vemos a olhos vistos em diversas sociedades que existem mundo afora, né? Hoje, as relações capitalistas, o trabalho assalariado, que a todo custo, né, desenvolveu as capacidades humanas, hoje é um fator de inibição, né? Causa desemprego, causa fome, causa miséria, causa guerras, causa destruição da natureza, né? E não é o homem em geral, o ser humano em geral, é o ser humano organizado de uma determinada forma social, que é a forma capitalista de organização, certo? Então, a expansão da produção entra em contradição com a organização social, com as relações de produção. Esse é o fundamento de todas as revoluções sociais na história, né? Na atualidade, a gente vê que há uma inibição, né? O mercado, as relações assalariadas, né, inibem o desenvolvimento das capacidades humanas, né, inibe a socialização da riqueza social, cada vez uma minoria lucra mais, né, tanto em cada país específico, né, como do ponto de vista geral, em relação aos próprios países, né, que temos os países imperialistas, os países oprimidos, os subdesenvolvidos, os periféricos, né? Então, o fundamento social de todas as revoluções sociais é esse falta de ajuste, né, essa contradição fundamental entre o desenvolvimento das capacidades humanas que determinado modo de produção gerou e que esse modo de produção, que tem como uma de suas bases as relações de produção, se torna limitadora desse desenvolvimento, né? Então, hoje, né, se no passado as relações de produção feudais limitaram o desenvolvimento das capacidades humanas, né, limitavam o desenvolvimento da produção material de riquezas, hoje é uma pergunta, né, que eu faço a todos, eu acho que é uma coisa quase evidente, né, hoje as relações de produção capitalistas, né, inibem, né, o desenvolvimento do conjunto da humanidade. Qual é a natureza da revolução social? Uma revolução social substitui o poder de uma classe por outra classe. Essa é a questão essencial. Só a revolução social quando o poder de uma classe é substituído pelo poder de outra classe. Então, vamos lá. A Revolução Francesa, certo? Dá como exemplo, a burguesia tornou-se a classe dominante, ou seja, derrotou a nobreza. Conseguiu isso com o apoio do campesinato, né, e das camadas urbanas. Ok? Então, isso pressupõe a eliminação de outra classe, do poder de Estado.
Então, qualquer revolução social é acompanhada de uma revolução política, tá certo? Então, você muda, é uma revolução social, porque uma classe toma o poder de outra classe social e aprofunda as mudanças políticas na estrutura política e jurídica da sociedade. Né? Mas veja, se toda revolução social é ao mesmo tempo uma revolução política, nem toda revolução política é uma revolução social, que é o que vamos ver agora. Certo? Então, qual a diferença entre revolução política e revolução social? Uma revolução que é apenas política implica a substituição por via revolucionária de uma forma de dominação, né, de uma forma de dominação de uma classe por outra forma de Estado da mesma classe. Ok? Então, veja, isso é importante. A classe permanece no poder, mas a forma de dominação, né, muda. Certo? Então, isso também ocorre, né? Há diversos momentos históricos, por exemplo, no Brasil, a Revolução de 1930, né? Houve uma mudança de forma de dominação, mas a mesma classe social que dominava continuou dominando. Outro exemplo levando em consideração o nosso país, o Brasil, né? A derrubada da ditadura militar por amplas mobilizações de massa significou uma revolução política. Mas as classes que dominavam durante a ditadura militar, a burguesia interna, os latifundiários, né, o imperialismo, certo? Continuaram sendo os setores dominantes ainda. Né? Então, você pode até mudar o governo, mas as classes dominantes permanecem. Né? No caso de uma questão mais radical, né? Uma mudança da forma do Estado, uma mudança do regime político, é uma revolução política nesse sentido, mas também não é uma revolução social. Outro exemplo importante que se comemora agora, os 49 anos da Revolução dos Cravos, né, que ocorreu em Portugal, em 1974, derrubou o governo fascista, né, chamado governo salazarista. Né? Embora Salazar já tivesse falecido há um certo tempo, mas ainda continuava aquela estrutura. Então, houve uma ampla mobilização social, certo? Mas foi uma revolução política vitoriosa, mas não foi uma revolução social, porque as classes dominantes portuguesas, que durante décadas, né, mais de 40 anos, apoiaram o regime fascista, né, o Estado fascista de Salazar, continuaram sendo as classes dominantes. Né? Então, em geral, as revoluções políticas transformam a forma de Estado de uma mesma classe social, em função de interesses predominantes das diversas camadas e frações dessa mesma classe, que se sucedem no poder. Mas o modo de produção fundamental não é de forma nenhuma alterado por essas revoluções. Não significa que as revoluções políticas não sejam importantes. Né? Até aqui no Brasil, a eleição de Lula foi importante, né, para derrotar eleitoralmente, né, a extrema-direita, né, o neofascismo do Brasil. Quanto mais uma revolução política. Agora, a revolução política só se é efetiva, de fato, quando há uma revolução social. Então, a vitória de uma revolução política é, ao mesmo tempo, a incapacidade de uma revolução social, né, em termos contemporâneos. Né? Significa que as classes não tiveram mobilização, unidade, coordenação suficiente para derrubar as classes dominantes, né? Ou seja, os explorados, os oprimidos. Né? Então, espero com isso ter ilustrado mais ou menos, né, essas duas categorias importantes, né, sobre revolução política e revolução social. Né? Em outros vídeos eu vou falar sobre a diferença entre Estado, regime político e governo, que é uma outra diferenciação muito importante para entendermos da conjuntura do nosso país, da América Latina e das lutas que existem no mundo. Né? Para isso serve, penso eu, a gente se apropriar do marxismo, né? Que, segundo o filósofo francês Sartre, é a filosofia do nosso tempo, né? Do nosso tempo, e eu acrescento, né? Da nossa classe, dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados. Então, não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de divulgar o nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? E também de enviar propostas de outros vídeos, tá ok? Então, até o nosso próximo encontro.